Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ayrton Rocha, eu estou aqui mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, o canal onde a sua experiência é a nossa viagem. Lembrando, pessoal, se você tem alguém conhecido que gostaria de ver a história contada aqui no canal, entre em contato com a gente. Lembrando, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aí para o YouTube ver que você tá engajado aí com o canal e mandar os vídeos novos para você. Tá ok, pessoal? Não esquece disso. Né? Dito isso, vamos ao que interessa. Hoje nós vamos para Friburgo, Suíça. Quem vai falar mais de Friburgo, Suíça com a gente é a Renata, uma pessoa super simpática. Vou chamar ela para falar com vocês agora. Olá, Renata. Oi, Ayrton. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bem, querida. Me fala uma coisa. Seu nome completo, de que lugar do Brasil você era e o que você fazia antes de você migrar. Eu sou Renata da Silva Urzeda, né? Natural de Goiânia, Goiás. Antes de migrar para a Suíça, eu cursava fonoaudiologia na Católica, então eu só estudava. Você só era a estudante. Sim, eu só fazia faculdade. Aí você, Isso. você chegou a trabalhar como fono no Brasil? Não porque estava fazendo, né, faculdade, quarto período, então estava estudando mesmo. Ah, tá ok. E aí, o que que deu na tua cabeça? Como aconteceu de você falar assim, vou para a Suíça? Como que surgiu isso daí? A minha mãe veio para cá. A minha mãe veio para cá e acabou ficando por aqui. E aí ela falou, vou te trazer, né? Então arruma aí as coisas e vem. E eu vim com uma prima. Nós viemos para Ah, cá, isso. No intuito foi de conhecer mesmo, né? E aí chegando aqui eu me apaixonei por esse país maravilhoso. E aí eu falei para ela, falei, mãe, gostei daqui e quero ficar aqui. Aí eu pensei, né? Falei, vou trancar minha faculdade. A gente pode, né? Falei, vou trancar minha faculdade, vou ficar por aqui, vou arrumar um trabalhinho aqui, uma outra coisinha aqui, vou conhecer, né, um pouco da Europa e aí depois eu volto. Só que não foi assim que aconteceu. aí, que ano que foi isso daí? Isso foi em 2004. Em 2004. É. A sua mãe tinha alguma parentesco, já morava na Suíça, por quê? Minha mãe Ela- tinha uma amiga aqui, e ela sempre teve o sonho. Minha mãe, anos antes de vir, ela sempre quis sair do Brasil. Ela sempre almejou ir para fora. Só que ela queria ir para os Estados Unidos. Só que nunca deu conta, né? Nunca conseguiu visto, nunca facilitou isso para ela. Eu falo que era o destino, né? Porque tinha que vir para Aham. cá. E aí o que que aconteceu? Ela tinha uma amiga aqui e ela veio e ficou. E aí ela casou, ficou aqui, depois ela foi, vem também. E aí eu tava com uma prima, que hoje essa minha prima mora nos Estados Unidos. Olha que Ela não legal. ficou aqui, ela não ficou aqui. Ela ficou um tempo aqui, voltou para o Brasil, do Brasil ela foi para os Estados Unidos e hoje ela mora lá, tem família lá. E aí então eu vim, né? E não voltei mais. Foi a primeira vez que saiu do país, do Brasil, ou já tinha Foi. saído antes? Não, primeira vez que saí, eu morria de medo de andar de avião, então Me para mim já conta foi como que... Então, me fala, me conta, como que foi você entrar? foi Você não um estava sozinho, você estava com a sua prima, né? Mas como me fala, como que foi? foi um desafio enorme, porque, eu sou de Goiânia e meu irmão morava no Rio de Janeiro. Então, quando Aham. ele vinha de férias, que a gente tinha que buscar ele no aeroporto, eu já passava mal, em plena terra. Eu tremia, eu suava, eu passava mal. Quando a minha mãe falou: "Vamos", a minha mãe veio comigo também, veio eu, minha mãe, meu padrasto e minha prima. Quando a minha mãe falou: "Vamos", eu falei para ela: "Vou ter que tomar um remédio, como é que eu E realmente assim foi, eu passei mal, no sentido assim, a gente fica muito ansiosa, muito apreensiva, né? Mas deu tudo certo, no final foi lindo, e ao chegar aqui me deparar com esse país maravilhoso, já esqueci tudo, e fiquei por aqui,
e conheci meu marido. Ó, pera lá, pera lá, tá ficando interessante. Você chegou no aeroporto, tava frio, como que tava o clima? Tava frio porque foi em janeiro, né? Então aqui janeiro é inverno, aquele inverno, né, arrochado. E Goiânia, né, que nunca tinha saído de lá, né, com um frio de 20 e poucos graus, que aqui o pessoal já sai sem jaqueta, a gente tá com jaqueta, com gorro, com tudo, e eu vindo aqui, mas bom, como a minha mãe morava aqui, ela tinha todos os acessórios, então, bota, casaco, luva, então tava tudo, né, tava bem equipada, mas realmente, assim, o primeiro momento foi um desafio muito grande, né, chegar aqui, a língua, né, Então, eu me fala. quando a minha mãe veio para cá, mesmo na faculdade, eu já comecei a fazer francês. Eu fazia francês na Aliança Francesa. Só que é totalmente diferente você aprender, né, o francês na escola, lá no seu país, né, de origem, e você tá no país da língua, né? É Sim. totalmente diferente. Ainda mais aqui na Suíça, né? Que mesmo que fale o francês e que é quase 90% parecido com o francês da França, ainda tem assim algumas palavrinhas, né? Algumas frases, né, que não têm o mesmo sentido que no francês da França. Por Ah, exemplo, os tá. números, né? Por exemplo, os números. E várias outras coisinhas, assim, que a gente vai aprendendo, né, com a convivência. Mas o que que acontece? Eu tinha muita vergonha de falar o francês, porque eu ouvi uma frase que, na época que eu vim, Aham. as brasileiras eram muito taxadas, Era muito o né? quê? Taxadas. Ah, Tinha um rótulozinho aqui, e aí eu ficava morrendo de medo de me julgarem, né? De me colocarem na caixinha daquele rótulo. E eu lembro que eu estava numa festa com meu padrasto tem a família dele aqui, né? Então eu estava com a prima dele, que ela falou: Não, vou te levar comigo para a discoteca, você tem que sair, conhecer as pessoas. E aí eu fui, e aí nessa discoteca um dia eu escutei uma conversa e eu ouvi a frase seguinte: brasileira fala francês de cabaré. E aí ah, aquilo para mim me bloqueou. Aí eu ficava entendi. morrendo de medo de abrir a boca, de falar francês errado e as pessoas acharem que eu trabalhasse em cabaré. Tanto, Ayrton, que quando eu andava aqui, quando eu cheguei, eu andava toda tampada, sabe, assim, tampada mesmo até o pescoço. Eu não usava blusa decotada, eu sempre de jaqueta, aquela coisa, porque eu morria de medo do julgamento, né? E é incrível isso, como que isso te paralisa, né? Que isso pode te bloquear. E assim foi. Então eu não ousava abrir a boca. Até E- que conheci o meu marido, né? Me casei. E aí isso foi num período aí de quase um ano, né? Entre eu conhecer ele e a gente, né? Não, vamos casar, porque eu ia voltar para o Brasil, né? Porque eu não podia estar aqui ilegal, então eu ia voltar para o Brasil. E aí ele falou: não, a gente vai casar, né? Me pediu em casamento. E aí eu falei, uau! Inclusive, Ayrton, essa história está aqui dentro, ó. Oh, que bacana! Acabei de lançar o meu livro, uma autobiografia, na 93ª Feira do Livro de Lisboa. De Então, aqui Lisboa, dentro eu que falo foi o mês passado, né? isso. Então, aqui dentro eu falo sobre a minha história com o meu marido, toda a minha trajetória. E Então, aí, então aí não dá spoiler. Então aí guarda, o que tiver no livro, você guarda. Para gente fazer propaganda dele e o pessoal comprar seu livro. tá bom. E aí eu conheci meu marido, a gente se casou e aí eu ganhei o permis, então eu pude começar a trabalhar. E eu fui trabalhar em um hotel que tem aqui em Murten, perto da cidadezinha onde eu moro. E aí o que que aconteceu?
dois adolescentes suíços ou alemães, eu não me lembro bem, mas assim, daqui, né, europeus. Uma Uhum. era uma querida colega minha, que eu tinha pegado muito amor por ela, e o rapaz trabalhava na cozinha. E eles começaram ali a ter uma discussão, e o rapaz começou a ofender a menina. E eu tomei ali as dores da menina, e eu soltei um francês que nem eu sabia que eu tinha. Jura? Então, ali foi o meu desbloqueio para o francês. Eu desmontei o rapaz, assim, na classe mesmo, e eu pensei, falei, vão me mandar embora, porque estava a minha chefe, estava todo mundo, e ali veio a brasileira mesmo defender a amiga, e eu falei, eu terminei, quando passou aquilo ali, eu falei, vão me mandar embora, tá tudo certo, tá tudo bem. E não, ao contrário, todo mundo veio me felicitar dizendo parabéns, porque ele estava precisando e ninguém tinha coragem de falar para ele, e você falou. E aí as pessoas falavam assim: e da onde vem esse francês seu? E, Então, eu sou brasileira. e depois disso, saiu assim, e era incrível, porque eu saía com meu marido e meu marido ficava traduzindo, né? Ah, ela tá falando isso, 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 isso. Ah, então tá, fala isso. Aí ele, ela tá falando isso, isso, isso. Então era chato, né? Só que como eu realmente criei ali um bloqueio depois de ouvir aquela frase, eu não ousava abrir a boca. Mas nessa situação ali que eu vi a menina, né? Percebi ela em defesa, então, bum, foi aquele bum para fora e aí desbloqueou tudo. E aí foi engraçado porque um fim de semana antes, a gente encontrou um grupo de amigos onde meu marido passou a noite traduzindo as conversas. Ah, E no outro fim de semana, a gente encontrou e eu estava falando com todo mundo. E aí o povo chegava e falava assim, aonde que ela aprendeu francês em uma semana? Então, que assim, legal. foi maravilhoso, assim, foi bem gostoso mesmo. Porque, na verdade, essa situação dele ficar traduzindo para você acabava até que atrapalhando, porque você não praticava, né? Né, é muito chato, né? Bom, quando eu cheguei, que a gente casou e tudo, ele falou para mim, falou, olha, não vou colocar parabólica dentro de casa para você ver televisão brasileira. Você vai ficar com a Suíça para você aprender o francês. Quando você aprender, a gente coloca. Então, assim, a gente via muito filme, eu também estudava muito. Inclusive, é uma dica que eu até dou, né? Agora eu não estou dando aula, mas eu também já cheguei a dar aula de francês na Cruz Legal. Vermelha e para alunos particulares. Eu falo para as pessoas, eu falo assim: vocês fazem 3 colunas. De expressões, cada dia você estuda 10 palavras. Você coloca em uma coluna o nome que você quer aprender, por exemplo, em francês, o nome correto da pronúncia, da escrita, né? E Sim, a maneira com que você ouve. Porque no francês tem essa, né? Essa dualidade aí, a maneira com que você escreve não é a mesma maneira com que você escuta. ah, Então, é entendi. mesmo fazer ali uma descrição fonética, né? E aí você aprende melhor, porque aí você já articula melhor as palavras. E Sim, assim eu fiz. Então, cada dia eu aprendia 10 palavras, né? 10 palavras. E aí você vai aumentando o vocabulário e você nem se dá conta que você já tem um vocabulário para poder fazer aí frases construtivas, né? Corretamente, vamos dizer assim. sim. Ah, nossa, muito interessante. Você falou que deu aula para Na Cruz Cruz Vermelha. Vermelha. Isso, curso de língua de francês. Porque Que bacana. aqui na Suíça você faz e você pode ser, né? É, benevole. Como é que fala benevole? Beneficiente, Tá. né? Então você faz. Então eu fiz, né? Eu fiz mais de um ano, se eu não me engano, mais de um ano, né? Eu fiz curso na Cruz Vermelha. Porque depois eu fiz letras aqui também na Suíça, pela Unigran, né? E eu tenho facilidade com as línguas, né? Então as pessoas falam, né? Ah, Renata, você fala bem o francês. É claro que não 100%, porque não é minha língua nativa, né? E agora eu estou bem imersa também no português, então às vezes sai ali uma fonética que não está correta 100%, mas eu dou a volta por cima,
me faço entender e tá tudo certo. Eu estava conversando uma vez com conversando um mito. Eu assisti um vídeo de uma explicação de uma professora americana que é americana, né? Professora de inglês. E ela falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha parado para prestar atenção. A criança, ela tem mais facilidade para ela é, falar uma outra língua, Sim. ser bilíngue, porque os músculos da boca estão sendo ainda trabalhados, né? Então, o adulto, ele tá toda aquela musculatura da boca e da língua para o Uhum. português. Então, por mais que ele aprenda uma outra língua, aqueles músculos que exige, que precisa para falar, Uma não existe, articulação porque não foi diferente. criado, não foi trabalhado lá Uhum. atrás. Eu falei, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Uhum. Por isso tem vezes que É. não perde o sotaque, porque né, a sua musculatura não chega lá. É mais ou menos isso? Será que é verdade? Sim, também. E sem contar também que as crianças, elas assimilam, né? O cognitivo delas estão mais aflorados ali, então elas assimilam mais. Eu também, Ayrton, perdão, faço parte, né, co-criadora aí de uma associação de língua e cultura de origem para brasileirinhos aqui no Cantão de Friburgo, a Associação Tupiniquins. Então, Maravilhoso. nós ali temos brasileirinhos que têm ou pai ou mãe brasileira, né? E o pai ou mãe de outra nacionalidade, né? Parentes binacionais. E aí o que que acontece? Tem vários alunos nossos que falam 4, 5 línguas. Então a criança, Hum. ela tem esse dispositivo também, que ela olha para você, o Ayrton fala português. A Joana fala alemão, a outra italiano, a outra francês. Então, a criança ela tem esse gatilho. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que o marido é italiano, ela brasileira, né? E o cantão ali é francês e alemão. Então, a filha dela já está no meio, né? Aham. E tem outra que o marido também é suíço, alemão, então as crianças também falam bem, super bem o alemão e português e tudo. Então, assim, as crianças têm sim essa capacidade, né? A gente sabe que é mito quando as professoras, às vezes, ou os próprios pais têm medo. Ai, não, eu não falo português com meu filho, porque eu quero que o meu filho aprenda a língua nativa. Não, mãe, tá errado, mãe, né? A língua nativa, a língua materna da criança, ela reforça a aprendizagem dessa língua do país de acolhimento, né? Então, assim, é um reforço. Mas aí tem aquela, né? Nem todas as mães entendem ou até mesmo vão atrás para saber e diferenciar, como também tem aquelas que já sabem, já apoiam, né? E tanto que a gente tem várias mães que fazem, compartilham com a gente, dão depoimento dos benefícios que os cursos de língua de herança proporcionaram aos filhos, né? Não somente para a aprendizagem da língua portuguesa e a comunicação quando vão de férias com os familiares, mas Aham. também na própria escola regular, né? Então, Sim. assim, é só benefício. Sim, eu já ouvi muito assim de mães que estão morando fora do país de origem e que não deixa que dentro de casa fala a língua do país, ou, né, se o pessoal é brasileiro, dentro de casa só português, na escola lá para fora eles falam inglês, francês, o que for, Uhum. espanhol e tal, o que for, porque eles falam assim, eu não quero que aprendam só essa língua e abandonem o português, porque quando for visitar os tios, os avós, eles não entendem o inglês e vai ficar ruim a comunicação, né? E perde, né? A gente acaba perdendo esse fio da raiz. E nos cursos de português como língua de origem, o que que a gente aprende, né? Com as crianças? É um método, né? Muito lúdico. Então, a gente ensina cultura, culinária, música.
e da nossa, aquele jeitinho nosso, né, que só a gente tem. Então, as crianças aprendem muito mesmo, e quando elas chegam no Brasil, elas não se sentem perdidas, né, elas se sentem Aham, realmente sim, pertencentes, porque o que acontece é isso, se você chega com seu filho, que ele não tem nenhuma introdução, principalmente que às vezes não é todas as famílias que têm condições de voltar para o Brasil todo ano, a cada 2 anos, né? Existem sim, vários brasileiros que estão aqui que já fazem 5, 6 anos e mais que não vão para o Brasil. Então, quando você pensa em um bilhete, você fala legal, mas quando são 4 para mais bilhetes, então é o preço de um carro, né, gente? Então verdade, sim, sim. tem que ter ali uma consciência disso, que não é fácil para todo mundo. E aí você vai para o teu país, né, com teus filhos aí, com a tua família, e o teu filho ali não se sente bem, porque ele prefere estar viajando aqui para a Europa ou por outros países que ele tem mais facilidade de ser entendido. Então, a falha também é nossa, né? Então, é chamar a autorresponsabilidade aí de cada pai. Sim, verdade. Hoje em dia você trabalha qual é o seu trabalho hoje em dia aí? Hoje em dia eu sou psicoterapeuta. Ah, que bacana. Fala um pouco mais sobre o seu trabalho. Eu sou, aí agora escritora. Ah, sim, além de escritora, né? Eu sou psicoterapeuta, eu falo psicoterapeuta transformacional. Eu trabalho com a psicoterapia, com a hipnose, com o coaching, PNL, sistema familiar da constelação moderna, leitora de registros acásticos, trabalho com a mesa arquituriana, Reiki, barra de axis. Então, assim, eu tenho um leque mesmo de ferramentas para estar podendo sempre, né, trazer o melhor por meu cliente, o meu parceiro de missão, que eu gosto de chamar, porque eu acho que quando eu sou escolhida, eu também tenho ali uma troca a ser feita, eu também aprendo muito com quem me escolhe para fazer essa troca. Eu gosto de falar de trocas de experiências, Aham, porque é para isso que nós viemos aqui, né? E agora escritora, né? Com o livro Minha Criança Transformacional em Construção de uma Nova Realidade. E eu também sou radialista. Tenho um programa às quartas-feiras na Rádio Madalenas News. Madalenas News, onde tem o Leonardo Flores e a Lúcia também, É né? verdade, exatamente. Os Então, são três. pessoas maravilhosas, já passaram pelo canal também. Lúcia é uma pessoa espetacular também, escritora, igual a Ela, você. ela é. Professor Leonardo Flores, uma pessoa ímpar, né? Uma pessoa super. Não tem nem como falar do que ele. Eu falo para ele que ele tem clone, né, cara? Ele tem vários clones, porque ele faz tanta coisa. Ele é um ser humano único, né? E a Sim, Lúcia também, ela é ímpar, assim. Foi ela que me pôs ali, vamos falar, o bichinho ali de tantas coisas que eu estou fazendo hoje, que eu estou vivenciando hoje. Foi ela que falou: vai para o mundo, minha filha, você tem muito a contribuir. Então, ela é legal. luz mesmo por onde ela passa. Sim, bacana. Me fala um pouco mais sobre o lugar que você mora. Você chegou a perceber algum além daquela frase que você ouviu lá, Uhum. do francês, do brasileiro e tal, você sofreu algum preconceito? Você sentiu isso? Senti. Lembra que eu falei para você que aí eu consegui meu permis, eu fui trabalhar nesse lugar? Pois é. Aham, Quando eu fui fazer o teste para me trabalhar nesse lugar, eu fiz 3 dias de teste. E aí as donas falaram assim: tá bom, nós gostamos do seu trabalho, a gente vai assinar o contrato. Quando a gente foi assinar o contrato, ela falou: eu preciso do seu permis, né, ou do seu passaporte. Quando elas viram que eu era brasileira, elas não quiseram fazer o contrato. sério? Sério. Aí elas falam assim: ah, você é brasileira? Não, você não tem papel, não, você não quer. E aí ficou: não, 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 você não quer. E aí eu, assim, não falava bem ainda o francês, né? Eu meio sem entender tudo.
Aí eu estava com uma amiga portuguesa que estava traduzindo as coisas, e foi ela que me levou ali para esse local. E aí eu olhei para a cara dela e falei, eu não acredito que ela está me negando um trabalho por causa da minha nacionalidade. A minha vontade Fora, ali era... qual justificativa? Não falaram nada assim? Só ficaram Não dando deu, desculpa? não deu justificativa. Elas ficaram entre elas ali falando alemão, eu não entendi nada. Minha amiga também não muito. Eu sei que a minha amiga também, assim, o olho dela assim veio, né? Aí ela olhou e falou assim: como assim? Não, vocês vão dar sim para ela. E ela trabalhava ali muitos anos, então elas respeitavam muito essa minha amiga também, confiavam muito nela. Aí, quando ela falou assim, aí as duas também ficaram assim, tipo. Aí uma olhou para a outra, aí uma delas, que parecia assim, ser mais legalzinha, né? Falou assim: não, a gente vai dar essa oportunidade para ela. Aí a outra, contrariada, né? Falou: tá bom. E aí eu falei para ela, eu falei, obrigada, vocês não vão se arrepender. E aí trabalhei, era contrato de sessão, né, de estação, como é que eles falam, né, por período. Aí trabalhei e tal, terminou o contrato. Aí eu acho que foi no último dia, ou um dia antes, eu não me lembro exatamente. Eu sei que eu estava terminando assim o meu horário, ela veio, eu trabalhava no buffet. Lavar taça, limpar taça, essas coisas, né? E aí ela chegou no buffet e falou assim para mim: Renata, eu te devo desculpas. Mas eu nem lembrava disso mais, sabe? De Sim, verdade. sim. E aí eu falei: por quê? Aí ela virou e falou assim: eu desacreditei, porque por uma mal experiência, né? Eu acabei projetando em você. Então você rompeu todas as más experiências, né? Todas as visões que eu tinha sobre brasileiro. E eu Porque falei: ela ai, que generalizou, ela deu uma generalizada, né? exato. Eu falei: que bom. Que bom. E aí ela falou para mim, se você quiser trabalhar ano que vem, você já tem contrato. Ó, que bacana. Aí eu falei, obrigada. Aí eu falei, mas agora eu tô indo pro Brasil, porque aí eu casei, né? Eu vim, casei, tava morrendo de saudade da minha avó, porque eu era muito apegada da minha avó. Foi assim, uma separação mais difícil para mim, a minha vinda para cá foi essa da minha avó, porque eu chorava quase todos os dias no início. Quase todos os dias mesmo, que meu marido falava assim, como que a gente vai fazer? Você não pode ficar aqui chorando todo dia. E eu falava, não, né, não consigo. E então foi muito difícil para mim. E aí eu fui para o Brasil. E ele não podia, porque ele tinha mudado de trabalho, então ele tinha começado um trabalho novo. E aí eu fui sozinha para o Brasil, fiquei 3 semanas. E eu fiquei muito amiga da minha chefe, mas amiga mesmo. E aí, quando eu cheguei, a minha amiga viu, né, que eu tinha chegado, porque eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, ó, cheguei, a hora que você quiser a gente toma um café e tal. E aí ela foi e falou para minha chefe, para dona, né, falou, ó, a Renata tá aí. Aí ela manda ela vir cá. E aí eu fui lá no hotel e aí eu ainda trabalhei novembro até dezembro, que eles fecharam em janeiro, e já tinha contrato para o ano seguinte. Eu é que não assinei, porque eu falei, eu preciso de um contrato o ano inteiro. Então, se eu não arrumar nenhum trabalho, eu venho para trabalhar com vocês a estação. Se não, eu vou arrumar um trabalho que eu preciso trabalhar 100%. Mas, assim, foi muito bom positivamente, né? Para os dois lados, porque ela rompeu essa impressão que ela tinha das Sim. brasileiras sobre trabalho, e para mim também foi desafiador, porque uma pessoa que só estudou, né, que tinha um outro padrão de vida no Brasil, e aí chega aqui, você tem que limpar, né, lavar prato, vamos dizer assim, lavar copo, e aguentar certos tipos de coisa, então foi muito aprendizado para mim também, né? Sim. E ter saído dali daquele local com prestígio, né? Ter deixado ali as portas abertas para quando eu quisesse voltar, que graças a Deus eu acho que todos os lugares que eu trabalhei aqui na Suíça, se eu precisar voltar um dia, né, as portas estão abertas. Então, assim, isso é uma coisa que eu aprendi, né, com a minha mãe. A gente nunca perde em ficar bem
com as pessoas. E mesmo que você não fique naquele... Você já saiba que você vai sair do trabalho, por exemplo, né? Que você faça o seu melhor até o fim. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E Verdade, assim isso é foi. verdade. E assim foi. Mas é isso, um pouquinho, assim, eu sofri nesse sentido e sofri também uma que nunca falei assim, para ficar gravado, para ir para o YouTube ou para outro, né, no Instagram, assim, foi que eu estava parada, toda vestida, toda tampada, porque estava muito frio, estava neve, era chapéu, gorro, casaco, tudo, não sei o quê. Meu marido, na época, inclusive, gente, eu nunca contei isso para ele, ele não sabe. Ele parou para pegar dinheiro no caixa eletrônico e eu fiquei parada. E nisso passou um português. E eu parada ali, tipo, toda tampada, só via meus olhos praticamente, porque eu tava com a jaqueta até aqui, de gorro, de luva e tudo. E o português passou e falou assim para mim: quanto que é a hora? Olha, Ali eu fiquei em estado de choque. Aí meu marido virou, viu que esse senhor estava se aproximando para falar de mim, e aí ele perguntou: algum problema? E aí ele saiu. Aí ele chegou, só que eu fiquei em estado de choque mesmo. E aí ele chegou e ele falou: o que que foi? O que que ele falou? Eu falei: não sei. Falei: vamos embora. Eu acho que a gente ia em algum lugar, vamos embora. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu só chorava, 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 chorava. Me sentia ali um lixo. E eu ficava assim, gente, mas como que ele soube que eu era brasileira? Eu tô toda tampada. Porque na minha cabeça, as brasileiras é aquelas que andavam pelada na rua, praticamente, né? Eu ficava assim, gente, eu tô toda tampada. Como é que ele soube? Por que ele falou isso pra mim? Ali eu me senti tão invadida, tão... Foi horrível aquele dia. E aí eu falei pro meu marido, eu falei, eu quero ir embora, não quero ficar aqui. E aí foi também esse gatilho, que não foi bem confortável para mim, foi um gatilho para ele. Porque aí ele viu que tinha a possibilidade de eu ir embora. Aí ele falou, não, você não vai embora. Foi quando ele me pediu em casamento. aham, ó, Entendeu? legal. Ah, já está contando coisa do livro. Aê! Não, mas pessoal, ó, compra o livro dela. Mas Vou essa deixar. parte do português eu não coloquei no livro. Ah, tá. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa para mim depois o link lá no Da e-book, Rádio Maravilhas. onde para comprar o seu livro. Deixa eu mandar uma foto da capa que eu vou colocar, pessoal, no final do vídeo. Vou colocar a capa e algumas fotos dela, que eu vou garimpar lá umas fotos dela para colocar sobre a história dela visual, de tudo que ela está falando, da cidade. Agora me fala como que é a sua cidade. Linda, maravilhosa. Igual hoje mesmo eu coloquei nos meus stories ali filmando, e até ontem eu também estava lá, porque agora, como aqui é verão, então faz alguns eventos ali no lago, sabe? Aberto, aí, né? De frente ali para. Nossa, parece que a gente está na praia, assim, bem Brasil, né? E aí a gente estava lá ontem, e eu lá com meu filho, e eu filmando aquilo ali. Sabe assim, quando você é invadida por um sentimento de gratidão? Foi eu ontem. E tanto que eu fiz um vídeo, eu falei, gente. Como eu posso ser mais feliz e grata por morar num paraíso desses? Então, assim, a energia que tem nessa Suíça, ela é maravilhosa. A educação com o meio ambiente. Hoje a gente deu uma volta bem longa no lago, na florestinha que tem ali perto em Montpellier. E aí eu olhando para os lados, eu falei para o meu marido, eu falei, olha que maravilha. Você não encontra papel jogado no chão, você não encontra plástico, todo mundo cuida, tudo limpinho, tudo lindo. E aí, assim, realmente é um sentimento de gratidão por você morar, né, em um país desse. Eu costumo falar sempre, Ayrton, o seguinte, eu acho que todo brasileiro tinha que vir para a Europa, nem que fosse uma semana, para conhecer outras oportunidades, porque você só percebe aquilo que você não quer mais quando você descobre o extraordinário que você pode viver.
E eu percebo isso muito quando eu vou de férias, né? Me dói de ver como que as pessoas não cuidam, não valorizam, né? Na própria piscina dos clubes, porque, por exemplo, eu, né, sou de Goiás, Caldas Novas, né? Aquela cidade Uhum, térmica, para quem não sim, conhece. E aí, um cheiro forte de xixi nas piscinas, as pessoas vão bebendo para as piscinas. Então, assim, aqui você não vê isso. Aqui nas piscinas públicas, tudo limpo. Você não sente esse cheiro horroroso de xixi, porque as pessoas respeitam, as pessoas vão ao banheiro, né? E aí também tem o lago, que é maravilhoso. Então, assim, eu amo o meu país, eu amo o meu Brasil, mas eu falo, todo brasileiro tinha que passar uma semana aqui fora para eles perceberem que o nosso Brasil, ele é lindo, ele é rico, sim, mas ele ainda pode ficar muito melhor. sim. Essa, eu tive uma experiência que tem vezes que a gente faz algumas coisas, a gente não para realmente para fazer essa reflexão. E eu tive a oportunidade de fazer um cruzeiro aqui na costa brasileira, aqui no litoral de São Paulo, e eu estava com um amigo, o navio saindo aqui do Porto de Santos, e eu parei para ele e falei assim, meu amigo Fernando, falei, Fernando, cara, como nós somos privilegiados. Tá certo, tá pago em 10 vezes no cartão, vamos ficar o ano inteiro pagando, mas nós estamos tendo essa oportunidade de ter esse passeio aqui que é maravilhoso, e quantas pessoas nunca vão ter essa oportunidade, né? E você para e fala assim, tem que agradecer, nós temos que agradecer a Deus por aquela oportunidade que você está tendo, porque é uma coisa que muitas vezes, para tantas pessoas, é tão distante, né? Que tão difícil para conquistar, não é verdade? Não, tem países que não têm acesso à água, né? Ao banho, a um banho, que é uma coisa que todo mundo, né, normalmente fala, ah, normal. Eu tenho uma amiga que foi para a África em missão e ela contou, ela falou, depois que eu vim, eu morava numa casa de 5 banheiros, eu mudei. Ela falou assim, eu mudei porque eu falei, para que tanto banheiro? Porque eu percebi que era uma coisa supérflua, né? Então, assim, eu acho que nós temos que vivenciar esses dois lados, tanto esse extremo que ela vivenciou na África, para você passar realmente a dar valor no mínimo, né? Quanto esse exuberante que as pessoas têm sobre a Suíça. É um país de primeiro mundo, é um país rico, é um país abundante e próspero, é um país caro, sim, né? Porém, aqui as coisas funcionam, né? Você paga muito, você trabalha muito, mas você vive no sentido que as coisas funcionam aqui. Então, as pessoas que reclamam também muito são aquelas pessoas que querem estar aqui usufruindo dessa qualidade de vida, mas querem continuar com a vivência do Brasil, aquele jeitinho brasileiro, né? Que não pode. Aqui tem regras para tudo. Então, aqui você tem que respeitar as coisas. E as pessoas não estão assim muito que acostumadas, né? E meu irmão veio para cá, passar uns dias aqui comigo. E aí eu estava no meu quarto já, me preparando para deitar, e de repente eu escuto, bah, 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 assim, falando forte. E aí meu irmão, aí eu desci correndo. Aí eu saí aqui fora, ele estava ali fora na terraça no telefone. Aí eu olhei para ele e falei: "O que que tu tá fazendo, cara?" Aí ele: "O quê? No telefone?" Falei: "Passa para dentro." Aí ele entrou assim, olhando para mim, tipo: "Tá louca?" Aí ele estava terminando a ligação, terminou a ligação. Falei: 11 horas da noite. Você quer que os vizinhos chamem a polícia? Aqui 10 horas, se você fizer barulho, daqui a pouco tá a polícia aqui na minha porta. E quem tem que pagar sou eu. Aí ele, nossa, desculpa, eu nem me dei conta. Eu falei, mas aqui não é Brasil, não, amor. Aqui a gente, né? E ele já viveu aqui, né? Mas assim, eu acho que é o hábito, né? Tá Sim. completamente. Eu, quando eu volto do Brasil, eu tô no telefone, meu marido fica assim pra mim.
E falar uma coisa para você, eu falo alto, sabia, Renata? Eu falo alto. Mas eu acho que é a convivência, é o hábito, né? Aham. E é incrível, porque você fica mesmo assim no automático. Quando eu cheguei, quando eu me vi, eu já... E aí ele olhou assim, ele, fala baixo. Aí eu, tá, porque a gente não se dá conta. Não dá. Eu, teve vez, estou em restaurante, alguma coisa, conversando com a minha mulher, eu falo assim, fala mais baixo, tá todo mundo ouvindo. Eu estou perto de você. Mas eu acho que é da gente, né, da cultura, e tá tudo certo também, né? Mas assim, são realmente pequenas coisas que a gente começa a valorizar, né? Quando você vai no médico, por exemplo, nós temos um médico de família, né, que eles falam. Então, quando você chega lá, o seu médico tem todo o seu plano. Então, tudo que você já fez, ele já sabe, se você tem alergia a algum medicamento e tudo. E mesmo que se você não tiver nesse estado, que você estiver em outro estado, tem essa comunicação, tem essa Ah, entendi. flexibilidade, né, de fazer as coisas acontecerem. Ah, mas Renata, tem caso que é assim, aí o outro que conta. Gente, casos acontecem, né? Tudo acontece, não é 100% em tudo, e tá tudo certo também. Mas eu Sim. falo assim, quando você conhece, eu gosto de dizer muito. Às vezes a gente precisa deixar o bom para viver o extraordinário, né? E aí, às vezes, você está aí vivenciando alguma situação, seja no seu trabalho, né, no seu país, na sua vida, e aí você fala, não, mas tá bom, mas tá bom, mas tá bom porque você ainda não está vivendo o extraordinário. Porque quando você percebe porque sempre vai ter, Ayrton, sempre vai ter um próximo nível, sempre, né? Então, quando você percebe isso, você não quer voltar. As pessoas me perguntam, hey, você pensa em voltar para o Brasil? De verdade, não, não penso. Porque a maneira como que as pessoas se comportam, às vezes, eu acho muito invasivo agora, né? Eu acho uma falta de respeito, né? O que me irrita muito quando eu vou de férias, você sabe o que que é? É Sim. a fofoca. É o povo se metendo na vida de todo mundo. Gente, isso me mata. Aqui, eu falo que eu acho que eu já estou assuiçada, porque aqui é, pode até ser que tenha, tá tudo bem, mas as pessoas elas não se preocupam com isso, sabe? E se preocupam, se existe, né, alguém que se preocupa, ou que faz, são pessoas que eu falo assim, que tá com a vida tão sem sentido para ela que ela tá tendo que ter sentido na vida dos outros, né? Sim. E aí o que que acontece? Às vezes eu passo por arrogante, porque eu não me calo, né? Então, se eu estou, por exemplo, no Brasil, na família, ou de visita na casa dos parentes, e o povo começa a me perguntar coisa demais que não diz sentido para mim, eu falo, tá, e daí? Por exemplo, se eu tô conversando com você e você começa a me contar uma história do fulano, do ciclano, mas dando o seu ponto de vista, que para mim não vai fazer diferença nenhuma, eu falo, tá, e daí? Ele quis fazer isso, o que que você tem com isso? Então, quando eu vejo, eu já falei. E no Barra de Axis, que é uma das ferramentas que eu trabalho, a gente usa as palavras, né? Então, assim, como pode melhorar, ou pode POC para destruir aquela confusão toda. Então, eu fico o tempo todo, né? Como pode melhorar? Pode POC nessa conversa, pode POC nessa energia. Então, as pessoas também já acostumaram, né? E aí é engraçado porque agora minha mãe, minhas sobrinhas, minhas primas, tudo fica. Pode POC, como pode melhorar? Como é que é, Renata? Como pode melhorar? E aí eu falei, até que enfim, né? Positivamente você acaba influenciando a família. Mas é realmente assim, porque eu falo, aqui as pessoas elas estão muito focadas na vida delas.
no que elas estão criando, no que elas estão produzindo, no que elas estão investindo, até mesmo para o lazer. Eu falo que o pessoal daqui é bem natureba, né? Gosta de comer legumes frescos, plantar. Todo mundo que tem casa, normalmente, tem ali uma hortinha dentro de casa, com alguma coisinha que eles plantam. E então, assim, tem muito esse olhar pro eu, para casa, né? Então, quando você vê que tem fofoca, ou que tá ali o povo que tá te vigiando, não é suíço. Não é. Pode ser que tenha? Pode. Como todo mundo, né? E toda regra tem as suas exceções, né? Sim, Mas, verdade. assim, são todos os feitos que te faz concentrar a sua energia de um modo diferente, vamos dizer assim, né? Sim. Eu não consigo mais, eu vou ir para o Brasil, eu acho muita confusão. Te mandam para um lugar, te mandam para o outro. Aí você fala com, não, mas é ali, é ali. Você fica igual uma bola de ping-pong, né? E isso me irrita, porque eu falo, isso para mim é uma falta de respeito, porque Eu ia aqui não falar é isso agora. assim. Aqui não é assim. Aqui é, isso aqui você resolve aqui, isso aqui você resolve aqui, entendeu? E aí você Sim, vai lá e resolve, e às vezes você pode resolver por telefone, e se eles acharem ruim, se tiver que pagar alguma coisa, te manda um negócio, você tem que pagar calada, ou se você recorre, mas assim, é tudo civilizado. Até as brigas aqui são civilizadas, né? Então, quando você chega no Brasil, que você vê aquela coisa, ou aquele que fala, ah, mas o jeitinho brasileiro, e eu até, um tempo atrás, eu falei com uma amiga, eu falei, o jeitinho brasileiro é o que mata o brasileiro. Porque se todo mundo que trabalha, por exemplo, para o Estado, falar, não, eu vou levar essa caneta para casa, quantas canetas o Estado não vai ter que comprar para repor? sim, Se todo mundo que trabalha, não, mas eu vou imprimir só 10 fotocópias. Quantos chamex, quantas tintas, quantas. Você está entendendo? Então, assim, aí na Suíça não acontece isso, Renata, deve acontecer também. Só que aqui o pessoal é muito mais consciente. Então, eu falo que o autoconhecimento, a tomada de consciência, ela liberta. E aí é você prestar atenção que aquela caneta Bic que você está levando para casa, que você acha que é só você, e que depois ela tem que ser reembolsada, por exemplo, você não tá tirando do governo, você está tirando do todo no qual você faz parte. sim, Aquele lixo que você joga na rua, no rio, né, o plástico, não é só aquilo que você está jogando. Você imagina 100 mil pessoas ter essa mesma consciência que você e essas 100 mil pessoas resolverem jogar um lixo. Então, não é só você que você está se privando, é os teus filhos, é os teus bisnetos, né? É sei lá que geração, e o próprio planeta Terra. sim, verdade. Então, é a tomada de consciência. Sim, você comentou que no meio da conversa eu vi você comentando que o custo de vida é alto. É alto o custo de vida aí? O que é mais é alto aí? Aluguel, comida? O que mais te chama atenção? Aqui é assim, o salário mínimo aqui gira em volta de 3.400 francos, porque depende do cantão. A Suíça ela é pequenininha, mas cada cantão, que é estado, tem a sua diretriz, né? Ah, Tem a sua lei, tem a sua norma, tem a sua tarifa, e aí cada trabalho que você faz também. Então, varia, né? Eu não posso estar aqui falando uma coisa porque varia muito e varia todos os sentidos. Se você tem filho, se não tem filho, se o seu filho estuda, se não estuda, se você é casado, se não é, entendeu? Então, tem vários pormenores aí dentro. Mas o aluguel aqui é um apartamento de 3 quartos não fica menos que 1.500 francos, por exemplo, né? Você vai fazer uma compra, eu falo por base da minha casa, uma compra aqui em casa, que nós somos 4, e eu sou aquela que faz,
faz 3, 4 supermercados pelos produtos que a gente já está acostumada, né? E claro, também para aproveitar ali as promoções. Igual arroz aqui em casa eu compro um pacote de 5 quilos, porque aqui a gente é bem brasileiro, né? Eu faço arroz quase todo dia. Então, assim, um final de semana, uma compra hoje básica, com você comprando todo final de semana, por exemplo, sai por volta de 200, 300 francos, né? Por Agora, se semana. você tiver por semana, porque Uhum. aqui em casa também nós somos muito, os meninos mais, né? Mas meu marido, são muito carnívoros, né? Então, para comprar legumes frescos, para comprar carne fresca, e o básico, né? Um sabão em pó, um amaciante, um produto para casa. Então, mais ou menos isso. Agora, se for uma compra grossa que a gente fala, né? Que é aquele óleo, o arroz, aí pode separar aí uns 400, 500 francos tranquilo, né? Fora as outras despesas, né, gente? Que tem muita, muita despesa. Mas, por exemplo, carne aqui é muito caro comparado com aí no Brasil, né? E então, assim, e aí depende também de cada padrão, né, de vida que você escolhe também, né, vivenciar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Hoje a gente foi dar essa volta no lago, com os meus filhos, o meu marido, e lá no lago tem um mini golf. E as crianças, minhas crianças, meus adolescentes, né? Porque um tem 14 para 15, o outro tem 16 para 17, faz Aham. 17 agora em setembro. Vamos fazer uma partida? Eu falei, vamos. Eu falei, bom, faz vocês, porque o sol estava quente. Eu fui para uma mesinha, para sol, tranquilinha, e eles foram jogar. Então, assim, as bebidas, mais uma partida ali entre eles de mini golf, foram 35 francos. E você somando tudo isso, tem muitas famílias que não têm assim dinheiro para sair, para fazer esse passeio em família, com os filhos, final de semana. Só que o que tem de legal aqui, Ayrton, é que aqui as famílias são bem mochileiras. Ah, legal. De pôr mochila nas costas, de fazer sanduíche, de pegar bebida, sabe? E passear, colocar um tênis no pé e passear. Eu, quando os meninos eram menores, a gente todo final de semana fazia uma coisa diferente com as crianças, piquenique, ia para o lago, floresta, zoológico. Então, assim, tem muitos lugares que você precisa pagar? Tem. Mas aqui eles têm esse olhar para a família, sabe? Tem a tarifa de tantos anos até tantos anos. Por exemplo, a piscina pública agora. Você paga 8 francos adulto e você desfruta de tudo. Tem a Ó, piscina, tem vestiário, tem ducha, tem tobogã, tem o lago, né? E eu não acho caro, de verdade, eu não acho caro. Aí o que que acontece? Você paga esse valor todo dia. Ah, mas eu gosto de ir para a piscina todo dia. Tem um abonamento. Tem um abonamento que você paga por estação, por exemplo, abonamento de verão. E aí, se eu não me engano, são 3 meses. Você paga 180 francos. Aqui em Morrat, tá, gente? Em Murta. Lembra que eu falei que aqui cada região é uma coisa. Então, assim, se você for todo dia, em vez de você pagar 8 francos, vai sair mais caro. Então, você sim, faz um abonamento que você está muito no lucro, né? sim. Então, assim, aí, tem o, quer ver, Papilorama, que é um lugar aqui, um borboletário, aqui em Cáceres, aqui pertinho da minha casa. Lindo, tem não sei quantas espécies, e tem isso, e tem aquilo. Então, eles fazem preços para grupos, sabe? Aí criança até tal idade não paga, ou criança tem tarifa, e estudante tem tarifa, aposentado tem tarifa. Então, assim, eles têm esse olhar mesmo, esse cuidado. Suíça, gente, é um país bem planejado, né? Então, tem as coisas que não são agradáveis? Tem, como todo lugar tem. Tem as exceções? Tem, como todas as regras têm a exceção. Mas eu vou falar para vocês de coração, assim, é poucas coisas que a gente
que a gente fala, ou mesmo que às vezes a gente não goste, né, não tenha muito o que fazer, a gente acaba vivendo aquilo ali porque é assim, né? Tipo, quem sou eu para falar alguma coisa, para questionar alguma coisa? Mas no pacote, eu não consigo ficar no Brasil mais. Entendi. Triste ouvir, eu já vi de algumas pessoas assim, já é triste, né? Porque o país é um país tão grande, tão maravilhoso, tão rico, né? Na agricultura, na fauna, na flora, não é verdade? Tem um bom potencial o país, infelizmente, né? Mas vamos lá, eu acredito que vai melhorar. Tomara, tomara. Para o turista querendo passear. Ah, eu quero ir para a Suíça. Um deserto, eu quero ir para a Suíça. O que você me indica? Nossa, aqui tem, como eu te falei, né? É um país muito rico, então tem muitos pontos turísticos. Tem muitos locais que você vai, que é já um paraíso, igual. Depois você vai lá no meu feed lá, que você vai ver. é, Tem, por exemplo, vários campings, né? Que aí você entra, você não paga. E aí tem lá aquelas casinhas, né, de verão ali, ou aqueles trailers, ou aquelas cabanas mesmo que o pessoal tá ali. Aí tem tipo aquela prainha mesmo, assim, descendo. E o pessoal curte, aí tem os restaurantes, aí vem o pessoal que faz música, que faz apresentação. Tem isso no verão. Mas aí tem, por exemplo, no inverno tem o Castelo de Gelo aqui no Lac Noir, né? Aí tem as festas, que é as feiras, né? Que tem a raclette, a fondue, a castanha. Então, assim, é como o Brasil, né? A gente olhando assim, é como o Brasil também, é muito rico. Também como acontece em Portugal, na Espanha, que tem as festas do vilarejo que eles Ah, falam, né? Ou as festas tradicionais, igual Montreux, tem uma das maiores feiras de Natal, né? Linda, maravilhosa. Aí em Genebra tem montes pontos, né, de pontos turísticos. Em Zurique é lindo também para quem gosta, principalmente da noite, né? Da night aí. Lausanne também tem bastante coisa legal para fazer. E aí tem as cidadezinhas que às vezes assim não são os centros das vilas, mas que tem uma paisagem assim extraordinária. Por exemplo, há pouco tempo eu recebi uma amiga em casa e eu levei ela na fábrica de chocolate da Caillé, que é aqui perto também. Então ela também ficou assim apaixonada com a paisagem, com as ruas. E ela, hey, isso aqui é um paraíso. Eu falei, amor, é um paraíso. Então, esses vídeos que vocês veem aí na internet, você fala assim, isso aqui deve ser trucagem, né? Não é outro. não é possível que isso daqui, que essa cidade seja limpa desse jeito, que ela seja essa cor maravilhosa. Gente, é, é desse jeito. Pode ter filtro? Pode, mas tem muitas cidades que não têm filtros e são maravilhosas. Por exemplo, tem uma que chama Lago Azul, né? Quando eu fui lá, então, eu fiquei assim, ó. Sério. Sabe, assim, quando você é incrível, é como eu tô te falando, a energia, você fala assim, gente, isso não existe. Você já ouviu aquele filme A Lagoa Azul? Que tem Aham. o pessoal que tá na praia, aqueles dois, parecido. Só não parece a praia, porque é realmente um lago, mas Aham. ele é maravilhoso e é assim extraordinário, porque dependendo se tem sol ou se faz nuvem, né? Tá meio assim nublado, a água fica azul ou fica meio turquesa. E aí parece cena de filme. Vou E procurar, vou colocar no final do vídeo. põe, eu te mando depois escrito direitinho. Maravilhoso. Aí eu fiz um passeio um tempo atrás com os meus filhos, meu marido.
eles explicando a história, e aí vinha... a gente foi mesmo assim na grota, lá embaixo, no barco, aquela coisa. É o que eu falo, gente, é inexplicável, sabe? Vocês têm que conhecer, vocês têm que vivenciar, vocês têm que ver. É muito gostoso. Agora eu não vou lembrar o nome, porque os nomes das cidadezinhas aqui são bem complexos, mas é uma cidadezinha indo para Lausanne, que tem uma grota, Ayrton. A água vem assim da grota, e aí faz tipo uns cristais. Aham. E eles colocaram uma música. E eu entrei nesse lugar e eu chorava. A lágrima descia e eu tremia e eu vibrava, eu arrupiava todinha. Parecia que eu estava ouvindo anjos cantando. Nossa, que lindo. Da Uma época. energia, uma energia, uma força, assim, uma beleza, uma coisa assim que eu não queria vir embora. Eu fiquei lá dentro e eu falei, gente, como pode existir um lugar desse? E aí eu não sei se é porque eu já estou nesse lado terapêutico aflorado, mas é como se você sentisse mesmo que aquela música, aquele ambiente, aquela energia falasse com você Sim, sem falar, Aham, através da vibração mesmo, assim, é extraordinário. Então a Suíça, ela tem dessas coisas, sabe? Ela tem sim. essa magia. Eu tô louco para ver vou pesquisar, tô louco para ver se eu consigo essa gruta. Vou te mandar, eu te mando, eu tenho, eu acho que eu tenho no meu feed, mas o meu feed pessoal, ele tá fechado. Mas eu Tá, te mando, eu te aceito, depois você vai lá, você vê um monte de foto. O pessoal tá, reclama, o pessoal fala, Rê, posta foto daí no seu feed profissional. Eu falo, gente, mas eu não vou fazer publicidade da Suíça, eu tô falando das minhas terapias. Então, de vez em quando eu solto no Stories, eu solto, mas no feed não. Mas o pessoal gosta. Eu acho que eu tenho uma outra coisa só no feed que eu soltei, junto com o meu pessoal. Mas no meu pessoal é que tem mais. Renata, nós estou adorando o papo, cada coisa assim inacreditável. Como que é a comida aí? Você estranhou a comida ou você só faz a comida? Você falou que você faz arroz quase todo dia, mas é a comida típica da Suíça aí, da sua região. Eu vou te contar uma coisa. Diga. Quando eu vim para cá, eu quis trazer arroz e feijão na mala, É sério? porque eu achei que aqui não tinha. A louca. Ai, gente. Não, vou Ah, levar sim, arroz, feijão, eu vou levar. mas a comida tradicional daqui é uma salsicha branca deles. Eu, particularmente, não gosto muito. Meu filho até gosta mais, mas eu não gosto muito. Como uma vez no ano. É, se não salsichas em geral, com curry, eles gostam muito de fazer também. Aí tem o rosti, que é a batata ralada, né? Hum, Que aí você frita ela e tal, faz o rosti com ovo, com bacon, é bem gostosinho. Tem a fondue, tem a raclette, né? E tem a fondue de queijo, tem a fondue de frutas com chocolate, tem a raclette, tem a fondue que você come com pão tradicional ou com a batata, né? Eu prefiro com batata, que é uma delícia. É, tem também, eles fazem assim, como uma trancha de pão, aí faz uma salsa com alho, por exemplo, ou às hum, vezes meu marido gosta muito de fazer o pão com essa com alho, e aí põe o queijo da raclette e põe no forno, eles também amam comer isso. Está me dando fome, eu acabei de comer, mas está me dando fome. Mas é mais ou menos assim, a comida aqui é isso, pasta normal, porque Uhum. aqui, na verdade, é um misto, né, Ayrton? É um misto, porque tem muitos italianos, tem muitos portugueses, tem muitos espanhóis, né, Sim, franceses, alemães, então acabou que ficou ali, a tradicional da culinária ficou aqui nessas nacionalidades. E agora aqui em casa, eu, Renata, eu sou
sou bem eclética, assim, para comida, né? Então, assim, e aqui em casa todo mundo come muito bem. O pessoal gosta de bater um bom pratinho. Mas eu faço comidas tradicionais nossas, tipo arroz, feijão, frango, o caldo, frango frito, né, assado, é, tortilha, que meu marido ele é espanhol, então a gente faz bastante tortilha, salada normal, maionese, feijoada, eles adoram feijoada. Que mais? É igual, por exemplo, agora a gente faz muito churrasco, né? Meu marido espanhol, como eu falei, ama, e meus filhos amam. Meu filho fala, carne fresca, mamãe. Ele churrasco, ele fala, vai ter carne fresca? Aí eu sei que é churrasco. Então a gente faz bastante. E quando vinagrete, bem tradicional nosso, né? Mas no inverno a gente faz muito fondue de queijo, fondue chinoise, que é uma carnezinha fininha, peru ou carne de boi, e eu gosto também de camarão às vezes, você põe ali numa água com bulhão, tipo com caldo quinó, champignon, né, cogumelo, e aí tem as salsas que você faz, então a gente come bastante disso no inverno, uma coisa que a gente adora aqui. Tem a tradicional também, que eles gostam muito aqui, que é a chocrute, que é um prato especial deles, que é batata, repolho, aí vem a salsicha. Eu como, mas não sou muito fã. E E como que é o eu café amo típico do suíço? Café da manhã, típico. pão, croissant, café com leite, assim. É, eu amo, nós aqui em casa, a gente ama comida chinesa, né, Ah, chinois. Então a gente ama, assim, adoro mesmo a massa, o arroz, a gente ama. E aqui tem muito lugar que você toma café da manhã, por exemplo, tem um local famoso aqui que chama Manor. Então, as Manor, né, as Manores aqui da Suíça, você vai e aí lá tem o café da manhã. Se eu não me engano, você paga 6,90 francos. E aí você tem direito a pegar 6 peças e mais uma bebida quente. E aí tem minis croissants, minis pão de chocolate, minis pãozinhos de maçã, ovo mexido, ovo cozido, bacon, salsicha, sabe? E aí você pega 6 desse mais um café com leite, um leite quente, tal. E depois, tipo, mas eu quero mais um ovo mexido, por exemplo. Aí você paga um franco a mais, e aí você tá. pega aquilo. Então, por exemplo, agora que os meninos estão de férias, porque aqui acabou o ano escolar, não, no início de julho, acabou o ano escolar. Então tá todo mundo de férias, né? Então vira e mexe os meninos, vamos tomar café lá na Manó? Eu vamos, aí a gente vai para lá só para tomar café. E é bem conhecido. Tem encontros que a gente faz, né? Com as amigas, a gente vai encontrar lá na Manor, porque é uma coisa tipo que é muito barato, né? Muito acessível, porque aqui normalmente se você vai tomar café numa terraça, 4,80, 5,30 é um café. Né? Então, Tá. ali você paga 6,90, se eu não me engano, é 6,90. Você paga isso e você, né, toma o café e ainda come essas coisinhas, e é um lugar super agradável. É tipo como se fosse um shopping, Aham. entendeu? E aí você vai, e tem até encontros aqui de brasileiras que fazem marcado, né? Toda sexta-feira, toda última sexta-feira do mês, você vai e você vai tomar café ali. Então é bem legal mesmo. Muito bacana. Nossa, tô adorando a conversa. Você é uma pessoa super simpática, Obrigada. simpática mesmo. Tem o nome da minha sobrinha, Renata. Ah, Renata, me fala agora para a gente ir encerrando, já está 1 hora, eu sei que você tem que ter compromisso, né? Fala do seu livro aí. Fala da capa, vamos fazer propaganda do seu livro aí, do seu trabalho. então, esse aqui é meu bebê, meu primeiro bebê. Eu comecei a escrever esse livro antes da pandemia. Aham. Só que quando eu comecei a escrever esse livro antes da pandemia, eu estava com ódio. Eu estava escrevendo ele
com raiva mesmo, com ódio, com vingança ali, com sede de vingança nas escritas. E aí não estava legal. Então eu escrevi, sei lá, 2, 3 páginas, engavetei. Veio a pandemia, foi aquela loucura, aquele baque, né? Todo mundo sem entender nada. 2020, voltei a escrever. Aí eu apaguei aquilo que eu tinha escrito, voltei a escrever de novo. Aí escrevi mais umas 5 páginas, só que aí o que que acontece? Eu estava no trauma e drama. Eu estava no vitimismo, coitadinha de mim, olha o que aconteceu comigo. Aí eu falei, não tá legal, não vou fazer isso. Aí eu estava em plena, né, autoconhecimento. Eu falo que eu estava em plena catarse, né? Catarse, para quem não sabe, é quando você está ali tentando se entender e fazer ressignificação desses sentimentos que te trazem esses gatilhos que a gente não gosta de ver. Sim. E aí o que que acontece? O ano passado, exatamente nessa mesma época, antes de eu ir para o Brasil, esse período agora eu estava no Brasil. Então, antes de eu ir para o Brasil, que foi em junho, né, ou início de julho, vamos dizer assim, eu estava na transição de carreira, né? Eu ainda Tá. estava trabalhando, não estava legal, estava, sabe assim, eu estava infeliz comigo profissionalmente, eu não estava me sentindo ali. Aí estava estudando as terapias, eu não podia me dedicar às terapias, eu não estava tendo tempo, eu não estava conseguindo ser o meu melhor ali, então estava muito pressionada. Até que um dia eu, pum, falei pro meu marido, falei, acabou, vou sair do trabalho, vou fazer só as terapias agora, não sei o que que vai acontecer, se você me ajudar, maravilha, se você me apoiar vai ser mais fácil, se você não me apoiar também tá tudo bem, porque eu não vou ficar. Essa sou Aham. eu. E aí saí, e eu falei, olha, ano que vem, eu quero começar o ano viajando o mundo, fazendo curso, dando palestras e sendo contribuição por onde eu passar. Soltei isso, Ayrton. Fui de férias, aproveitei a vida, voltei. No que eu voltei, em agosto, as coisas começaram a acontecer. Quando eu me vi, em novembro, eu estava fazendo parte de uma mentoria maravilhosa, que eu faço parte até hoje, que é a mentoria Prime. E aí ele falou: olha, a gente vai ter um encontro em São Paulo, não sei o que. Eu falei, eu vou, tô indo. Aí me organizei e assim eu comecei o ano, como eu tinha profetizado lá atrás. Comecei o ano viajando. E aí eu fui nesse encontro e assim, o que foi extraordinário para mim. Eu tinha 3 mentores nessa época, que foram os 3 mentores que foram assim para mim uns pilares para mim sair desse lugar que eu estava, Aham. né? E o que que acontece? Coincidiu nesse fim de semana que eu estava em São Paulo, eu poder encontrar presencialmente os meus 3 mentores. Olha, Cara, foi uma. Você não está entendendo. Para mim, foi uma coisa assim, única, sabe? E aí eu fiz 3 cursos diferentes, né? Encontrei os meus mentores, organizei um monte de coisa lá no Brasil a respeito das terapias, a respeito de parceria, a respeito de novo curso. Saí de lá com o nome do livro, Minha Criança Transformacional. Saí de lá com ele. Encontrei nesse encontro, eu encontrei o meu mentor do livro, que é o Samuel de Almeida, que ali naquele encontro ele também decidiu criar a mentoria para escrita. E, e aí a gente fez essa parceria e saiu o livro. E aí, quando eu fiz o livro, eu falei, tá, minha criança transformacional, mas ela está construindo uma nova realidade. Então, vai ser em construção de uma nova realidade, porque ela não para por aqui, né? E esse livro, ele é um livro interativo. Você vai lendo ele e eu vou te questionando. tá. Eu faço aqui algumas perguntas Aham. para você responder, e aí eu não vou dar spoiler para vocês Tá. dessas perguntas.
Eu faço aqui algumas perguntas para você se responder. Por quê? Normalmente, quando a gente está lendo um livro, a nossa tendência é a gente ir para o julgamento. Sim, Nossa, mas como que ela fez isso? Por que que ela não falou? Mas, né? E aí eu te trago esse ponto de reflexão. Tá, isso é minha história, mas e você? Como é que tá a sua história? E aí é onde sim. a pessoa tem que parar para observar. E uma coisa muito importante desse livro, Ayrton, é que aqui eu falo sobre abuso. Os abusos que eu sofri na minha vida, né? Que foram até mais um pouquinho depois da adolescência, e não só os abusos sexuais, mas também os abusos emocionais, né? Ah, Psicológicos que a gente sim, sofre, e às vezes até de familiares, né? E de pessoas que são tóxicas, de pessoas que querem manipular a gente, né? De pessoas que às vezes você faz 99 coisas para essa pessoa, e uma vez que você fala não ou que não pode, e aí você já não serve, e aí você acaba indo para o errado de você. Né? Você ama tanto aquela pessoa que você acaba justificando a atitude dela para contigo. sim. Então, eu trago isso no livro, então eu conto essa minha autobiografia um pouco, né? E aí, o que que eu quero trazer aqui de clareza para vocês? Lembra que eu falei que eu comecei com ódio, depois com vitimismo? Ah, Então, eu não escrevi detalhes de pormenores, porque não tá. é a minha intenção que as pessoas leiam o livro e falem, tadinha dela, olha o que ela viveu. Eu contei o que eu achei que era necessário contar, eu não usei nomes de ninguém. Por quê? Porque a minha intenção não é acabar com a vida de ninguém, não é causar fofoca, não é. Tanto que eu cheguei na minha vozinha e falei, vozinha, estou escrevendo um livro, onde eu conto. Minha vozinha ficou em choque. Aí me criticaram, como que você foi falar isso para sua avó? Falei, eu prefiro que ela ouça da minha boca, que ela Sim, entenda, que ela olhe nos meus olhos e que ela perceba que eu não tenho rancor, que eu não tenho mágoa, que eu estou em paz, do que ela ouvir de outra pessoa, não que a outra pessoa possa querer fazer fofoca, não é isso, Ayrton. É o que que acontece. Às vezes a gente está em um estado da vida em que a gente não tem essa tomada de consciência, essa percepção. Então você acaba entrando naquela energia de drama da pessoa, né? sim. Por exemplo, você vê uma notícia no noticiário, né, de tipo uma tragédia, e aí o que você faz? Ah, meu Deus, né? Então você já entra naquela energia do drama. Ai, Renata, mas é uma coisa horrorosa, tá? Mas quando você faz, ah, meu Deus, você já se conecta com aquela energia. Então, em momento nenhum foi essa a minha intenção. Então, eu contei para ela para tirar ela dessa energia. Conversei com a minha mãe, porque eu sei que, devido às coisas que me aconteceram, que as pessoas possam querer julgá-la também, porque a gente sempre busca um culpado, né? Sim, Então, eu conversei com ela, eu falei, mãe, qualquer coisa que vier respingar na senhora, não pegue para a senhora, porque sim, eu não trago nada para a senhora, então não carregue nada que não seja seu, sim. né? Então, assim, é delicado, porque falar de abuso sexual é delicado, e a maioria dos abusos sexuais nas nossa, né, família, porque isso é porcentagem maior do Brasil, aqui na Suíça também tem muito e abafado. Então, assim, no mundo inteiro tem muito e abafado ainda. É na família, vem pelos familiares, e aí é onde que eu falo que chega. Chega porque. E o que é legal, Ayrton, é que na Feira de Lisboa, enquanto eu estava fazendo a conferência, não foram só mulheres que vieram até mim, vieram homens também. Aham, Homens que também foram violados por vizinhos, por amigos e que se escondem. E que são infelizes, às vezes, porque não se sentem merecedores de viver a felicidade. Então, meu intuito
de trazer esse livro em construção de uma nova realidade foi trazendo essa clareza para as pessoas, que não importa o que aconteceu com você, o que importa agora é a partir de agora. O que Sim, você escolhe fazer na sua vida? O sim, que você escolhe a partir de agora para mudar essa realidade? sim, Porque você tem duas opções. Ou você carrega essa mochila de dor, de culpa, de julgamento, de autopunição, de vergonha o resto da vida, ou você solta tudo isso e fala, tá tudo bem. Tipo, quem que nunca tiver feito nada de errado que me atire a primeira pedra, não é? sim, E a partir de agora é o que eu posso fazer agora, o que que eu escolho fazer agora. Então, Renata, foi fácil? Não, não foi fácil. Eu tive que fazer muita oração, eu tive que fazer muita terapia para me perdoar, porque eu me sentia culpada, né? E eu sou uma mulher bonita, eu sou uma mulher que tem presença onde chega. Então, durante muito tempo, eu achava que eu era culpada por tirar os olhos, sabe? sim, E é muito forte isso. Então, para você entender que não é isso, porque você passar muito tempo da sua vida que às vezes você não gostava nem de se olhar no espelho, eu sim, tenho certeza que ainda tem muita gente que vivencia isso. E não é nem porque eu tenho alguma deficiência, alguma formação, que às vezes é no caso de algumas pessoas, né, que por alguma coisa da vida tem falta de um membro ou teve que fazer uma cirurgia ou alguma coisa, e aí é outro tipo, né, de dor. Mas existem sim aquelas mulheres que mesmo por serem bonitas ou por terem uma certa energia que chama a atenção dos outros, que se sentem ameaçadas, que se sentem julgadas, que se sentem apontadas. E você perceber que tá tudo certo, que isso não é culpa sua, que você não tem que ir para o errado de você por ser assim, que esses traumas ou esses pensamentos doentios ou essas ações tem mais a ver com o outro e é problema do outro e ele que resolva quando ele achar que é necessário. É sim, muito doloroso você tomar essa decisão e você saber buscar essa ajuda. Eu cheguei a um ponto em que eu não me entendia, que me fazia mal, e eu falei para o meu marido, eu falei: "Eu preciso de ajuda, porque eu sozinha não dou conta". E o meu não era só questão de falar de imagem, tá? O meu não, eu tô falando na adolescência, foi assim. hã? Agora, na fase adulta, há pouco tempo atrás que eu resolvi isso, foi uma dor materna. Tá, Porque eu me sentia rejeitada pela minha mãe, apesar que a minha mãe toda a vida fez tudo para mim a vida inteira, sempre me deu do bom e do melhor que ela podia, mas não sei por que cargas d'água, eu me sentia rejeitada por ela, não me sentia, sabe, amada por ela, e aí eu tive que fazer todo um processo de ressignificação, entender sobre a minha paternidade, né, que também conto aqui um pouco a história do meu pai, e assim, é muito doido isso, porque quando você para realmente para ver, sabe, que você para de contar a historinha para você, que você fala: "Não, tem alguma coisa errada. Tem aham, alguma coisa aqui que precisa ser feito. Não é normal eu estar com esse pico de humor sobre mim mesma, sobre a minha história. Quem sou eu de verdade?". Tanto que o primeiro título do livro é Verdade. Você se conhece? Vou mostrar para vocês, aham, né? Então aqui tá eu e meus dois irmãos, o Alberto e o Rafa. O Alberto já não tá com a gente mais, ele já se foi. E, o meu primeiro título é isso, Verdade. Você se conhece? Porque quantos de nós vivemos na nossa sombra? sim, Porque não sim, temos a coragem de sair dela. sim, verdade. Nossa, muito bacana. Não é mesmo? Nossa, Gratidão. muito, muito bonito seu trabalho.
Obrigada. Muito interessante o livro mesmo, essa questão de fazer a pessoa também fazer uma autorreflexão, muito bacana, muito interessante. Pessoal, olha lá, aonde é que compra esse livro? Eu vou deixar o link para você, mas se não, pessoal, vocês podem me procurar aí nas redes sociais, no Google, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, renata.transformacional. Ou lá na link do meu Instagram também, vocês podem cair direto para o meu site, e ali tem todas as terapias que eu pratico, todas as formas que vocês podem entrar em contato comigo, pelo e-mail, pelo WhatsApp. Lá também tem o link da Rádio Madalenas News. Meu programa é às quartas-feiras, às 10 horas, horário da Suíça, e às 5 horas da manhã, horário do Brasil. Agora a gente está de férias, se eu não me engano, a gente volta agora segunda-feira, porém, na outra semana, tô indo de férias, né? Então, vou ficar um mês de férias, mas às quartas-feiras você me encontra lá na Rádio Madalenas com a minha radioterapia, onde eu trago, Ayrton, leituras de consciência, né? Reflexões, e a gente faz uma troca bem legal ali sobre isso, sobre a vida. Legal, muito bacana. Ó, querida, muito obrigado por participar do programa e disponibilizar seu tempo para gravar o vídeo com a gente. Eu que agradeço, gratidão mesmo. Muito obrigada. Imagina. Muito Então, nós vamos sucesso. deixar... Não entendi? Muito sucesso. Muito obrigado para você também, querida. Lembrando, pessoal, que eu vou deixar todos os links de todos os contatos, todos os canais da Renata na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? Renata, manda um recado pro pessoal aí do Brasil, para quem você quiser. Pessoal, eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar e eu quero deixar ela aqui para vocês como reflexão. Nós e nossos corpos podemos criar muito todos os dias, a cada passo, a cada respiração e a cada batida do coração. Então, todo dia quando você acordar, você levanta e fala assim: quais grandiosas e gloriosas aventuras viveremos hoje? Fazendo essa pergunta, você vai abrir um leque de infinitas possibilidades, porque aí as oportunidades aparecem para a gente que a gente nem imaginou. Olha aí, você já imaginou? Eu não me imaginei estar aqui com o Ayrton, né? Fazendo essa troca aqui com vocês para o canal do YouTube. E o que mais é possível? Então, a minha dica para você é isso. Ame a sua vida, eu amo a sua vida também. Você é muito importante para nós, para o planeta Terra. E não duvide de você nunca. Você Verdade, tem um legado para cumprir nesse plano. verdade. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Gratidão de coração, muito sucesso. Legal, E aí, obrigado. Bem. vamos juntos aí para o mundo melhor. Amém. Com fé em Deus. Pessoal, esse é o Fora do Ninho Brasil, ficando mais uma vez com um vídeo maravilhoso, aonde a sua experiência é a nossa viagem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Renata. Tchau, tchau. Gratidão, pessoal.